Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje nos diz com palavras muito claras que Deus tem uma preferência muito especial por aqueles que sofrem. E entre aqueles que sofrem merece destaque os pobres, aqueles que têm fome, aqueles que estão tristes porque choram e aqueles que são caluniados, perseguidos, injustiçados. Nós não temos dúvidas que Deus ama a todos. Mas para nós compreendermos o Evangelho de hoje, nós precisamos entender o contexto que ele foi dito, que ele foi proferido por Jesus. No último domingo, nós acompanhamos Jesus chamando os primeiros dos seus apóstolos. Após a pesca milagrosa, Jesus convida Pedro e os seus irmãos para segui-lo. E quando estas pessoas passaram a seguir Jesus, possivelmente elas se questionaram: o que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer? Quais são os ensinamentos principais do nosso Mestre? Em poucas palavras, Jesus ensina os seus apóstolos a fonte da felicidade, o segredo da felicidade, o caminho mais seguro da felicidade está na nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. Primeira leitura nos diz com palavras duras, até palavras agressivas: maldito o homem que confia no outro homem e abandona e não confia em Deus. Todos nós, sem exceção, já nos decepcionamos. Nos decepcionamos talvez com um amigo, talvez com um parente. Como que é triste perceber que existem famílias, às vezes irmãos, que não se conversam, filhos que não se conversam, filhos que não aceitam os pais, às vezes pessoas que estão trabalhando na mesma sala, um do lado do outro, pessoas que não se conversam, pessoas que não se comunicam. O que nós podemos aprender com uma decepção? O que nós podemos aprender muitas vezes com uma enfermidade? O que nós podemos aprender muitas vezes com uma dor? É Deus nos dizendo: a sua confiança deve estar em mim. A sua confiança deve estar em mim. Quando Jesus nos diz sobre sermos simples, pobres, a doutrina social da igreja não diz que todos nós devemos ser pobres. A doutrina social da igreja diz que todas as pessoas devem viver com uma condição estável e com uma certa sobra. Deus não quer que ninguém seja mendigo. Deus não quer que ninguém passe necessidades. Porém, quando nós refletimos sobre riquezas, quando nós refletimos sobre os nossos bens, eu penso que 3 realidades merecem destaque. Louvado seja Deus se todos nós presentes, principalmente os adultos, podem trabalhar, têm um salário, têm uma condição de vida. Porém, quando nós refletimos sobre riqueza, primeiro ponto, primeira realidade que nós devemos refletir é: de onde vem o meu salário? De onde vêm os meus bens? Como eu consigo os meus bens? Se os seus bens é conseguido através do seu trabalho, de forma justa, e você não prejudica ninguém, louvado seja Deus. Porém, se nós precisamos fazer concessões com valores que não são cristãos, se nós precisamos prejudicar pessoas, humilhar pessoas para conseguir os nossos bens, esses nossos bens não vêm de Deus e eles não nos darão paz. Primeira realidade: como que eu consigo os meus bens? Como que eu estou conseguindo o que eu tenho? Se você consegue através do seu trabalho, através dos seus talentos, louvado seja Deus. Existem algumas pessoas que pensam que ser cristão, que ser católico é ser tolo, é ser o pior, é aceitar tudo.
Durante muitos anos, a igreja ocupou um espaço de destaque na sociedade e pessoas da igreja erraram, principalmente na Idade Média. Mas existiu algo de extrema relevância. As pessoas da igreja influenciaram a sociedade porque as pessoas da igreja eram bem formadas. A igreja precisa de ótimos médicos, a igreja precisa de ótimos embaixadores, a igreja precisa de ótimos advogados, ótimos cozinheiros, nós precisamos de ótimos políticos. Existem algumas pessoas que dizem: política é só para bandido, política é só para ladrão, é só para corrupto. Eu confesso que eu penso que a maioria dos políticos são corruptos e são bandidos, porque as pessoas boas não ocupam esse espaço, porque as pessoas boas, pessoas de valores, não se apresentam. Querido católico, querido cristão, se forme bem, seja uma pessoa bem preparada, tenha uma profissão digna. Lembre você mesmo, através do seu trabalho, você sustenta a sua família, mas você também é um missionário. Primeiro ponto, como que nós conseguimos a nossa riqueza? Segunda realidade, a nossa riqueza, os nossos bens, não são a razão da nossa segurança. Eu nunca vi uma pessoa, quando faleceu, levar os bens para o caixão. Eu nunca vi ninguém, quando faleceu, colocar um cheque no bolso de 1 milhão de patacas. Não, vai ficar tudo, vai ficar tudo. A nossa confiança precisa estar em Deus. Se a nossa confiança precisa estar em Deus, e aqui entra um dos maiores erros das pessoas: por que viver com tanta ansiedade pensando no futuro? A maioria das pessoas sofrem de uma forma demasiada em relação ao futuro. Sofrem pensando de forma demasiada coisas que nem aconteceram, com coisas que nem vão acontecer. Tem pessoas que estão sofrendo, estão fazendo a família sofrer, porque é uma ganância por poder, é uma ganância por dinheiro, por posses, muito mais do que a pessoa precisa. Nós esquecemos que a nossa segurança, a nossa alegria, precisa estar em Deus. Por que Deus permite que nós tenhamos algumas dores, decepções, sofrimentos? Não é porque Deus quer o nosso mal, é para Deus abrir os nossos olhos e nos mostrar que a nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança precisa estar em Deus. Terceira realidade em relação às riquezas. Tudo aquilo que nós temos, por mais que você seja competente, por mais que você seja trabalhador, por mais que você ganhou de forma justa, você conquistou isso graças ou por graça que veio de Deus. Você teve o seu tempo. O tempo é uma graça de Deus. Você teve saúde, tem saúde, é uma graça que vem de Deus. Você teve talento, ou tem talentos, capacidade de trabalhar, de conquistar, algo que vem e que veio de Deus. Agradecer a Deus é uma atitude não só bondosa, uma atitude justa. E qual que é a melhor forma que nós temos de agradecer a Deus por aquilo que nós temos? Eu penso que é devolvendo um pouco a Ele. E como que nós devolvemos a Deus aquilo que nós temos? Através da ajuda ao próximo, através do cuidado ao próximo. Eu disse, talvez alguns meses atrás, quando nós falamos sobre caridade, muitas vezes nós temos uma ideia muito simplória de caridade. A gente pensa que caridade é ajudar o outro, caridade é dar um pouco daquilo que eu tenho. Não, caridade significa justiça. Eu sei que Deus me deu muito, eu sei que eu devo a Deus, então eu devolvo a Deus através do meu irmão, da minha irmã, da pessoa que vive, da pessoa que está próximo a mim. Quando nós ajudamos o próximo, o outro,
quando nós fazemos uma pessoa feliz, melhor, uma pessoa se sentir importante. Na verdade, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que nós recebemos dele. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos dê a graça de termos bens, que Deus nos dê a graça de termos riquezas, mas nunca se esqueça a sua confiança, a sua alegria. A verdadeira razão da nossa vida e da nossa existência está em Deus e não naquilo que nós temos. O Evangelho também nos fala sobre 4 ais. Ai de você rico, ai de você que, poderíamos usar essas palavras, que faz alguém sofrer, que explora alguém. E eu gostaria de terminar com estas palavras. Muitas vezes nós nos sentimos tristes porque fomos prejudicados, porque fomos injustiçados, porque de alguma forma não recebemos aquilo que nós merecemos. Porém, Deus quer nos ajudar a refletir quantas vezes também que nós somos injustos. Quantas vezes que talvez sem perceber nós fazemos alguém chorar, sofrer, se machucar. Uma das atitudes mais nobres do ser humano, mais belas do ser humano, e aqui principalmente os homens precisam aprender isto, é a capacidade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas injustiças. Aquilo que passou não pode ser mudado, porém nós precisamos aprender, começando de dentro da nossa casa, a dizer: perdoe, perdoe-me, eu errei, eu falhei, eu lhe machuquei. Com certeza Deus nos dará a graça mais bela e mais importante que alguém pode ter, que é a paz, que é a paz que vem apenas dele. Irmãos e irmãs, em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio agora olhemos para o nosso coração e muito mais do que pedimos para sermos pobres, nós queremos ser misericordiosos, caridosos. Queremos que através dos bens que nós possuímos, nós possamos de alguma forma ajudar aqueles que não os têm. Em silêncio, faça a sua oração. Peço que agora em silêncio você pense em alguém, instituição, pessoa, que de alguma forma você pode ajudar. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Queremos devolver a Ele através das nossas ações, através da nossa caridade. Queremos também de uma forma muito especial agradecer por tudo que temos, por tudo que somos.